E aí a minha sogra também, ela é muito religiosa. Ela falou, ai, que bom que a gente achou, e agora vocês têm uma reservinha. E a gente falou, tem não, sogra. A gente abriu a clínica, a gente tinha menos 50 mil na conta, irmão. Sejam bem-vindos a mais um Podclex. Hoje o Fala Med está num formato diferente. Eu trouxe aqui um convidado super especial que eu queria apresentar para vocês a história deles. E Tauan, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Hoje a gente está no evento aqui do Clex e eu vou conhecer um pouco mais a história do Tauan, como que ele construiu essa jornada e o que fez ele estar aqui hoje. E aí, Tauan, tudo bem? Rapaz, é uma honra, queria agradecer a vocês aqui a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história, da trajetória, o que fez a gente chegar onde a gente chegou hoje. E vamos junto, irmão. Pode perguntar aí o que quiser aí, que a gente vai contar. Tem umas histórias aí meio, né, mais pra quem não é tão, o coração não tá tão bom, é melhor nem ficar aqui, Nem né? ficar Porque tem aqui. história, tem história para contar. Cara, uma das coisas mais interessantes assim é que eu queria que o pessoal conhecesse um pouco mais da sua história como médico, né? Da onde você veio, o que você construiu, o que você tem feito e quais são os planos para o seu futuro. Conta um pouquinho pra gente de você, da sua história, da sua jornada. Contar um pouquinho, eu sou Tauan Santos. Hoje eu sou médico. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, Complexo da Penha, lá no Morro do Pica-Pau. Jogava bola direto lá no Dourado, já joguei bola também, já fui profissional. E desde sempre eu tive essa paixão por medicina. Minha mãe sempre, a gente sempre brincava, uma das brincadeiras era que ela falava, doutor Tauan, vá para a sala de cirurgia e tudo mais. Não sou cirurgião, sou clínico, me apaixonei por isso. Estudei pra caramba pra entrar no vestibular. Tentei 3 vezes, porque Quanto tempo faz que você se formou, cara? formei em 2015. 8 de dezembro de 2015. E eu entrei na época, e até hoje, né? A gente pode falar, eu falo com muito orgulho, na UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois de 3 anos tentando, e era a única que eu achava que eu não ia conseguir passar, porque era toda discursiva. Eu sou do vestibular antigo antes do Enem, então a prova era toda discursiva, era a mais concorrida do Brasil, era a que era mais difícil. E no Rio tinham 4 faculdades, né, públicas, que era a UERJ, a Unirio, a UF e a UFRJ. A UFRJ era a única que era discursiva. E aí eu sempre tive uma questão assim com Deus muito forte. E eu sempre orava para ele, pedia, falava assim, Deus, ó, tem essas 4 aqui. Você escolhe uma pra mim. É que eu vou ser o melhor pra tu, porque se depender de mim, eu não sei escolher, não. Então você escolhe. Aí ele me colocou na UFRJ, na melhor do Brasil, e foi de uma maneira muito extraordinária que, vou te falar, toda lista de chamada eu tinha medo, velho. Que assim, foi Deus colocando ali que eu tinha medo de meu nome não estar lá. Eu falei, cara, será que meu nome vai estar lá? Eu ficava tenso, será que meu nome vai estar? Eu lembro do, Caraca, sério, quando eu velho? fui pegar o diploma, assim, né, que o reitor me chamou lá, o professor me chamou, e Até o aí, final da até o faculdade. final da faculdade, velho. Eu ficava com medo de ser mentira, de ser sonho, porque era perfeito demais pra alguém que veio de uma realidade que não era comum, velho. Tipo assim, meus amigos, a maioria dos meus amigos não foram pra essa parte do empreendedorismo. Tenho amigos que foram pro tráfico, tenho amigos que já faleceram, então era uma realidade de tiroteio, bala perdida. Então, assim, era uma realidade diferente. Na época eu não via como se fosse algo ruim, porque era a minha visão, eu achava que Era era a top. realidade do seu dia a dia. Eu achava que era normal, fazia parte. Mas hoje, olhando para lá, eu vejo que, cara, era difícil. Eu nunca passei fome, nunca passei assim. Minha mãe e meus pais sempre trabalharam assim. Mas a gente já passou, por exemplo, de eu estar. Quando meus pais separaram, a gente se mudou para Niterói. A gente se mudou para um apartamento. A gente não tinha nada, literalmente nada. A gente se mudou só com 3 colchonetes, aqueles colchonetes de dobrar. Eram 3 colchonetes. Era eu, minha mãe e minha irmã.
O banheiro não tinha chuveiro, não tinha nada, era um cano que tava lá, e a gente tomava banho de água gelada. E para comer a gente tinha um rabo de gato que minha mãe esquentava, fazia angu e ovo cozido. Era o que a gente tinha. Entendeu? Você tinha quantos anos nessa época? 11 ou 12, mais ou menos. Foi a época que meus pais separaram, a gente foi para Niterói. E aí, meu tio e minha tia, cara, foram assim, eu chamo de pai e de mãe porque foram quem abraçou a gente, abraçou a nossa família e trouxe para perto. Meu tio é empresário ainda, então tinha uma situação melhor. Então eles abraçaram a gente e começaram a me mostrar essa outra realidade que eu não tinha acesso ainda. E aí foi quando a cabeça começou a expandir. Mas, claro, desde sempre eu sempre fui determinado e minha mãe sempre me ensinou, cara, a estudar. Eu sempre estudava. Então, assim, meus amigos ficavam na rua o dia inteiro, eu só ia pra rua no final de semana. Então, chegava em casa, de noite eu dormia, acordava de manhã, ia pro colégio, tinha depois o horário de estudar e tal, sempre fui muito regrado, sempre fui muito bom aluno, assim, nessa parte de educação, de ensino. Meus pais sempre bateram, mas no final de semana, como eu fazia tudo, eu jogava bola. Aí cheguei a jogar também profissional, entrei na base, joguei na base do Laria, fui jogar em outros times. E quando eu entrei na faculdade, jogava no time da faculdade e mais alguns outros times de futebol. E aí, o que foi legal na faculdade, né? Eu entrei na FRJ, ok, a gente acha que é tranquilo, passou pra faculdade federal, não tem mais nenhum gasto. Mentira, que medicina é absurdo. Fora livro, jaleco, e enfim, pra você se manter no dia a dia, era algo que, assim, sugava. E durante a faculdade a gente tinha, no Rio, agora eu não sei como tá, mas antigamente tinha estágios de bolsistas. Então a gente ganhava pra caramba, assim, dava plantão, dava um plantão de 24 a cada 15 dias para ganhar R$ 300 por mês. Então eu pegava vários, eu fiz concurso, né? Era concurso, era prova, a gente entrava. Então tudo que tinha bolsa, a gente Isso fazia. durante a Durante a faculdade. faculdade. Desde o começo da faculdade. Então tinha eu e um outro amigo, o Marco, que é irmãozão. A gente, durante um período, a gente vendia roupa na faculdade para custear todos os nossos custos, para dividir cesta básica para a gente, no apartamento que a gente estava, a gente rachava um apartamento em 3, então a gente vendia as coisas ali para custear, e mais quando alguém arrumava um estágio, já puxava o outro para o estágio para a gente conseguir se manter, e assim foi durante a faculdade. Um ajudava o outro. Sempre. Irmandade sempre. E aí, eu sempre tive uma coisa muito forte que, tipo assim, por exemplo, minha irmã, eu estudava em colégio particular, em pré-vestibular particular e tudo, só que eu tinha bolsa. E a minha irmã, como o dinheiro era muito curto, o dinheiro que a gente tinha era para investir em mim e minha irmã foi para o colégio público. Então eu que fui o grande, digamos, responsável para mudar a vida da família. Eu lembro quando meus pais se separaram, eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos. Eu lembro da minha tia chegar pra mim e falar assim: filho, eu sei que é pesado e tal, mas a partir de hoje você é o homem da casa. E eu levei isso muito a sério, até hoje, assim. Isso me fez evoluir, porque parece que de um dia pro outro, tipo, girou essa chave, entendeu? Isso explica muita coisa, né? Então, na faculdade, por exemplo, meus amigos tinham condições diferentes e fazer residência, porque eu vim da FRJ, é uma faculdade muito tradicional. Então a gente desde cedo é colocado em artigo científico, em ser pesquisador, em seguir passo a passo o caminho da medicina, né? Você entra na faculdade, aí depois faz a residência, aí se forma na residência, entra no pós-doc, vai assim, né? Só que eu não podia fazer residência, irmão. Porque a bolsa da residência era R$ 2.000 e eu tinha que manter minha família, não tinha como eu fazer residência, entendeu? Então eu entrei, aí meu pai foi militar, eu fiz o concurso, entrei pro exército, porque o exército na época pagava um soldo de tenente, primeiro tenente era 8.000 e pouco, 9.000, e aí me dava... Passou? Passei, e aí me dava a vaga para residência depois de 2 anos. Então era um caminho que eu achei assim, beleza, vou fazer residência, mas eu vou fazer residência ganhando o salário de primeiro tenente, que ok, dá para me manter, eu faço mais um plantãozinho fora e tal, e aí eu vou mantendo para não ficar com a renda baixa, que eu tinha que manter minha família. Isso foi muito tempo antes de ter essa mentalidade empreendedora que eu tive.
que começou a abrir a cabeça. Isso foi... Eu fiz a escola de saúde no Rio, que é a formação que eu era de carreira do Exército, né, do concurso. E aí a gente fica um ano no Rio e depois é transferido para o Sul. E aí eu vim para o Sul, para São Borja, lá na fronteira com a Argentina. Eu escolhi a fronteira porque pagava um pouquinho mais, dava 20% a mais do soldo e tal. E Papai do Céu tem as coisas muito bem planejadas, né? Foi lá que eu conheci a Marina, a minha esposa, numa festa. Porque lá, tipo assim, tem São Borja é Brasil. Aí você cruza a ponte, 9 quilômetros, está na Argentina. E nessa cidade da Argentina, que é Santo Tomé, tem a faculdade de medicina. Então tem muita gente que mora no Brasil, vai lá para fazer medicina lá porque o custo é menor. E aí eu tava lá, solteiro, né? Recém-separado do Rio de Janeiro. Eu falei, vou pro Sul, vou juntar meu dinheiro. Eu namorei a faculdade inteira, namorei 6 anos. Eu namorei 6 anos a faculdade. Aí eu fui para lá, tinha terminado, eu fui para lá e falei, vou pro Sul, vou juntar um dinheiro, vou pegar geral e volto pro Rio, faço minha residência de anestesia, que já estava garantida. Cheguei lá, deu 4 meses, conheci a O Marina. bom é que ele é sincero, Eu né, sou cara? sincero, Isso é muito legal. Conheci a Marina, deu uma semana, a gente já tava morando junto. Uma semana? Aham. Esse é o tamanho que Deu eu conheço. 4 meses, a gente fez uma tatuagem junto aqui, que é coordenado de onde a gente se conheceu. Deu 6 meses, a gente já tava casado e estamos juntos já tem um pouco mais de 6 anos aí. Que foi, assim, o ponto de virada da minha vida, que a partir daí eu comecei a entender a responsabilidade. Sempre tive essa responsabilidade de ser o homem da casa, mas com a Marina foi diferente porque ela é minha esposa, então eu sou o sacerdote do meu lar, eu sou o provedor. E aí começou a girar a chave, que eu falei, cara, não é só isso. O exército estava bom, na carreira estável, entendeu? Eu entrava primeiro tenente, poderia sair general, ganhando meu salário, aposentadoria integral, top. Só que não era aquilo, velho. Me limitava a muita coisa, entendeu? Eu tinha que não prestar continência, mas eu tinha que me submeter a coisas que talvez eu não concordava. E eu sempre tive o que no exército chama de coragem moral. Que é o quê? É você saber falar, mesmo seja pro subordinado ou pro superior, aquilo que é certo. E eu sempre me posicionei, velho. Então é óbvio que quem tem um posicionamento forte sempre toma pancada. E aí eu comecei a ver, falei, cara, não faz sentido pra mim isso. E comecei a sair, comecei a estudar mais sobre autoconhecimento, comecei a ir mais pra Bíblia, comecei a conhecer mais os evangelhos e entrar mais e percebi que, cara, eu tenho até hoje, né, alguns valores que são inegociáveis. E um desses valores muito grandes é a liberdade. E aí o exército a gente não tem liberdade, então eu estava sempre em choque, né? O principal valor é Deus, primeiro valor, a parte espiritual, minha família, depois. Aí vem lealdade, vem a proatividade e a liberdade. Então, quando eu comecei a entender esses valores, ficou mais fácil eu tomar as decisões. E a partir daí eu comecei a montar aquilo que eu acreditava na medicina. Porque tem muita coisa que a gente aprende na faculdade. Na faculdade em si a gente aprende a tratar a doença. É top. Eu fui intensivista, eu trabalhei em UTI desde o 4º período. Eu não era apaixonado pela UTI, era porque é o que pagava melhor e ficava mais tranquilo. Então eu entrei no 4º período da faculdade, já estagiava em UTI. Tanto que quando eu me formei, foi muito legal, essa história é muito legal, que eu me formei no dia 8 de dezembro de 2015. Eu estava estagiando e os dias de plantão do estágio era terça-feira. Então na terça eu era estagiário, na quinta eu formei e na sexta eu era o médico plantonista, porque eles me contrataram porque me conheciam, né? Eu era o médico plantonista, na sexta. Então a partir daí foi tudo acontecendo. Na UTI, a gente passou pelo Covid, então a gente já sabe o que a gente passou. Eu fui um dos chefes da UTI, um dos rotinas da UTI de Santa Rosa e de Santo Ângelo, então eu ficava intensivo. Foram meses, assim, e essa época eu cheguei a trabalhar 480 horas na semana. Teve mês que eu fui para casa... Caraca, 480 horas. Teve mês que eu fui para casa só para dizer que eu fui, para dar um beijo na Marina e voltava a trabalhar, porque eu saía de um, ia pro outro e voltava e, assim, intenso. Então, assim, eu vivi muita coisa que me fez não ter medo de tomar decisões difíceis, porque durante a pandemia a gente teve que tomar muita decisão difícil.
Então as pessoas veem o lado ok da pandemia, que morreu muita gente, mas o nosso lado como médico, na cidade lá, a gente tinha, no começo ali, até então, 20 leitos. De um dia para o outro, quando deu o boom, eu saí, eu dava plantão em Santa Rosa e Santo Ângelo, que era a rotina. Aí eu em Santa Rosa, saí de Santa Rosa, tinham 20 leitos. Aí fui para Santo Ângelo, direto, sem passar em casa. Dei plantão lá 24, quando eu voltei tinham 45 pacientes. Foi assim, para 2 médicos tratar. Sendo que o que o Conselho De um dia para o outro. De um dia para o outro. Sendo que o Conselho Federal de Medicina fala que na UTI são 10 pacientes por médico. E aí tinham 20. Pacientes não tranquilos, pacientes graves, muito sensíveis, com uma doença que a gente não conhecia ainda, não sabia direito como é que era. E detalhe, não era só isso. Tinha uma lista de espera de 60 pessoas pedindo leito de UTI. Então, quando ou alguém tinha alta ou alguém falecia, a gente tinha que escolher quem que ia entrar no leito. Entendeu? Então, assim, isso tudo fez a gente amadurecer e a pandemia, assim, foi um momento muito difícil, mas foi um dos momentos de maior crescimento, porque eu tive que tomar várias decisões como médico de posicionar, velho. Porque, tipo assim, as pessoas não tinham contato com os pacientes por conta do risco de contaminação. Então, não só eu tinha que falar que a pessoa ia para a UTI e eu dava a notícia todo dia, só que é uma doença muito incerta. Então, às vezes eu dava uma notícia, eu dava geralmente por volta da hora do almoço. Olá, tudo bom? Aqui é o Dr. Tauan, vou te passar como é que tá essa paciente. A fulana tá bem, tá tudo tranquilo, a gente tá vindo bem, ela tá evoluindo bem, top. Eu dava essa notícia e vinha a enfermeira. Doutor, paciente tal tá em parada cardíaca. Aí eu, mas qual paciente? Essa. Eu falei, não pode, que tinha acabado de falar. Era assim. Aí eu tinha que ir lá e fazer e tudo e tal, e daqui a pouco o paciente ia óbito, porque o Covid era muito instável. Aí eu tinha que ligar pra família e dar a notícia por telefone. E a família ia lá e eu dava a notícia pessoalmente. Entendeu? Porque essa parte da medicina as pessoas acabam não vendo. E essa é a parte mais difícil, porque nenhum médico quer perder paciente, nenhum médico quer fazer isso. Só que eu estava na UTI, a UTI é a última linha. E quando eu fui médico, eu sempre quis fazer a diferença na vida das pessoas. E na UTI é onde de fato a gente faz essa diferença. Porque é a última linha, filho, é ali. Então eu aprendi muito durante a UTI, eu vi muito a mão de Deus agir, eu vi muitas coisas que assim a gente não tinha o que fazer, que era para ser, mas a gente conseguiu, assim, salvar muita gente, sabe? Tem muitas histórias top. Eu lembro de uma paciente que internou lá e o pulmão estava com 80% de comprometimento, então, assim, muito grave. Começou o oxigênio a diminuir e tudo, eu precisava entubar ela e ela não queria ser entubada. Eles chegaram a tentar o tocilizumab, que era uma substância que a gente usava para tentar melhorar e diminuir a inflamação, só que nela não deu certo. Ela começou a piorar. Então, a saturação normal de uma pessoa que é até 93, ela estava saturando 85. E a gente considerava. Só que de um dia para o outro, ela foi para 60. Então, eu precisava entubar. E aí, ela não queria ser entubada. Eu conversei com ela e tal. Aí, ela tinha uma filhinha de, se não me engano, acho que era de 3 anos na época. E o marido, que eu falava direto. E aí, eu falei com ela... Olha, eu vou precisar te entubar. Ela, não, doutor, não quero e tal, não sei o quê, porque eu vou morrer e tal. Eu peguei na mão dela assim e falei, ó, fica tranquila, você tá me vendo aqui, eu preciso te entubar. Porque se eu não fizer isso, aí sim você vai falecer. Se a gente fizer isso, a gente vai ter chance de te salvar e fica tranquila. E eu nunca falava isso pro paciente. É papai do céu, né? Eu falei pra ela, fica tranquila, a gente vai fazer isso e quando você sair do tubo eu vou estar do teu lado aqui. Mas eu preciso fazer isso agora. E aí, ela falou, não, beleza, doutor, deixa eu me despedir falar com meus familiares e tal. Eu fiz a ligação de vídeo, dei a notícia para eles, e aí deixei ela se despedir. Tipo assim, eu não conseguia falar. Cansada, eu entubei. Cara, e é bizarro. Deu 7 dias. Eu estubei ela, tirei o tubo dela. E foi muito massa, porque ela conta isso o tempo inteiro. E aí, um ano depois, ela ficou grávida, ela me contou, ela... sempre lembra que ela falou, cara, nasci de novo por conta disso. Então, são várias histórias muito boas. E na pandemia, o que a gente viu de notícia é que era muito difícil a doença. Não, porque a maioria dos pacientes a gente salvava, velho. Só que o que era noticiado era coisa ruim e não a coisa boa. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a entender que
tratar doenças é muito bom. Só que é muito mais eficaz eu devolver para o corpo aquilo que ele precisa para fazer com que ele funcione de uma maneira mais eficiente. E foi quando eu comecei a estudar e entrar na medicina, na fisiologia, na bioquímica, entender tudo, buscar artigos científicos para fazer a medicina que eu faço hoje, que é a medicina mais focada na saúde, que é totalmente diferente de tratar doenças. Eu sei tratar doenças, a gente é formado para tratar doenças, mas até na nossa... Quando a gente faz lá o juramento lá de Hipócrates, a gente fala lá, antes de tratar, prevenir. Então, eu trabalho na prevenção, melhorando a saúde para que a gente não fique doente. Se ficar doente, fica muito mais fácil. Então, por exemplo, suplementação, vitamina D, a parte hormonal, ajustar os parâmetros, organizar o estilo de vida, dieta, atividade física, tudo isso a gente consegue ajustar para que o nosso metabolismo funcione de uma maneira eficiente e a gente não fique doente e viva cada vez mais. Então, isso eu comecei a fazer nos pacientes da UTI. Um exemplo, acetilcisteína é uma substância, sabe o Fluimicil, quando a gente está com tosse e tal, que a gente toma? É uma substância que eu usava na UTI. Eu usei na UTI em doses muito altas, já tem estudos. Quando a gente toma o paracetamol, ninguém tem medo, né? Mas o paracetamol nos Estados Unidos é proibido, porque se você tomar uma dose alta, você causa falência hepática, ou seja, seu fígado para. E o tratamento é usar N-acetilcisteína em altas doses, porque ele vai diminuir a inflamação, a oxidação e o Covid é uma doença inflamatória. Eu tomo N-acetilcisteína todo dia, cara. Excelente. Eu também, excelente. Eu peguei um paciente, cara, eu comecei a estudar, pegar esses estudos científicos, tinha um paciente que internou comigo na UTI e ele tinha 85% do pulmão cometido, era o típico paciente que eu olhei, como a gente já estava nessa experiência, eu sabia que provavelmente eu ia precisar entubar ele, muito rápido. Já estava com esforço respiratório, aqui tiragem intercostal, então tipo, já havia o esforço. Eu usei N-acetilcisteína em altas doses nele, em 3 dias eu tirei da UTI. Dei alta para ele, para casa. E aí eu comecei a ver que isso de fato faz sentido. E eu tenho uma máxima, irmão. Eu só posso oferecer para o outro aquilo que eu tenho. Então eu estava obeso, porque eu só comia besteira na UTI, não tinha muito tempo, dormia mal, estressado e tal. Testosterona lá embaixo, eu comecei a me tratar a minha esposa. E comecei a ver os resultados, os benefícios disso, para a partir daí eu começar a espalhar para as pessoas. Porque eu acho que a gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem. Então, se eu estou triste, estressado, cansado, como é que eu vou deixar a pessoa feliz, entusiasmada? Não tem como. Então, eu comecei a me tratar, a me encher, que aí agora eu transbordo para as pessoas o que eu tenho de melhor, que é o entusiasmo, que é a felicidade, que é viver bem, que é botar as pessoas para cima. Porque eu tô assim... 200%. Sempre 200%, é isso aí. Eu já chego no consultório, às vezes a paciente toma um susto, que eu já chego assim, bom dia, bom dia, bom dia, e aí, e tal. E esse tipo de medicina que a gente faz. E a partir daí, a gente começou comecei lá em Santa Rosa, a gente começou no cowork, né? A gente dividia ali 1 hora. E quando a Marina, minha esposa, fez vestibular, passou para medicina, e a gente morava em Santa Rosa, que é no interior do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. E ela passou para Novo Hamburgo, que é próximo aqui de Gramado, para a faculdade, para a Fevale. E aí a gente, né, veio se mudar para cá e eu pensei assim, cara, tá, não quero mais dar plantão de UTI e tal, porque a clínica estava começando a funcionar, dar um retorno. Vamos comprar nossa clínica, vamos montar o nosso espaço, vamos e tal, não sei o que. E aí a gente orou, arrumamos lugar que foi top, foi bênção de Deus, que não tava em lugar nenhum. Aí a gente conseguiu do jeito que eu tinha pensado, com a janela de vidro para uma vista e tal. E aí a minha sogra também, ela é muito, muito religiosa. Ela falou, ai, que bom que a gente achou, e agora vocês têm uma reservinha. E a gente falou, tem não, sogra. A gente abriu a clínica, a gente tinha menos 50 mil na conta, irmão. Com cheque especial. Cheque especial. Cheque especial é que o banco confia na gente, então a gente tem que, né? A gente tem que retribuir essa confiança. Retribuir essa confiança. E foi assim. E a gente foi fazendo, foi trabalhando. Hoje, a gente tem 3 clínicas nossas. Uma em Santa Rosa, que tem um pouquinho mais de 500 metros quadrados, né? E tem outros médicos lá. A gente tem uma clínica em Novo Hamburgo, que tem cerca de 100 metros quadrados. E a gente tem uma clínica em Vitória também,
que tem cerca de 100 metros quadrados, fazendo essa medicina que a gente faz. Então, hoje a gente consegue impactar e não só melhorar a vida do nosso paciente, mas também potencializar a vida dos médicos, porque eu entendo a realidade que o médico tem. E muitas das vezes, a maioria das pessoas que não estão em volta, não estão dentro da parte médica, não entendem, porque, sim, falta muito apoio para a saúde, tem muita dificuldade na saúde, o SUS e tudo mais, mas os médicos, muitas das vezes, a gente na faculdade, a gente é treinado para trabalhar no SUS e a gente quer sempre dar o nosso melhor para o paciente. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer, cara. Às vezes, o profissional da área da saúde está acabando a faculdade, começou a trabalhar e ele se deparou com uma realidade que talvez ele não estava acostumado. Qual que é a sua sugestão para esse cara que se formou agora e que quer construir algo relevante na área da saúde? Assim, primeiro ele tem que, eu sempre falo isso para todo mundo, para todos os colaboradores que entram no time, eles têm que entender primeiro qual que é a identidade deles. Porque a gente não para pensar qual que é a nossa identidade. Se você não sabe a tua identidade, qualquer caminho serve. Quando tu sabe a tua identidade, tu vai direcionando o caminho. E o que eu sempre falo, cara, a gente é filho de Deus, velho. Eu acredito muito na Bíblia. A Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o único ser vivo que foi criado com a mão e feito à imagem e semelhança de Deus, fomos nós. Então essa é a nossa identidade. A partir daí a gente começa a acessar o nosso propósito, aquilo que faz sentido pra gente. Quando a gente entende isso, a gente começa a direcionar de uma maneira fica mais fácil de direcionar. Para a pessoa que saiu agora da medicina, primeiro, procura aquilo que queima no seu coração, que você gosta de fazer. Entendeu? Aquilo que você faria sem ganhar nada. Porque o dinheiro, a gente parece bobagem, né? O dinheiro é muito consequência. Quando a gente foca no dinheiro, ele foge da gente. Quando a gente foca em entregar o nosso melhor, em estar feliz, em fazer aquilo, ele vai vir. É consequência. Principalmente da solução que você gera na vida das pessoas. Então eu comecei a perceber primeiro em mim. Quando eu estava obeso, não tinha vontade de fazer nada, ia no shopping para comprar uma roupa e eu não podia escolher a roupa que eu queria, eu comprava a roupa que cabia em mim, óbvio que eu não estava bem para ajudar ninguém. À medida que eu comecei a me tratar e trabalhar, e primeiro o caso fui eu, que eu trabalho hoje com emagrecimento, muito por conta disso, cara, mudou minha vida. Eu fiquei mais disposto, mais animado, mais feliz, mais confiante. Comecei a passar isso para as pessoas. E assim a gente vai conseguindo administrar. Então, primeiro, cara, olha aquilo que você sente bem. Olha aquilo que você vê que pode ser uma dificuldade para você. Cria uma solução e oferece para as pessoas a solução que você experimentou. Porque eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho. Uma vez que eu experimentei, eu não vou estar simplesmente vendendo ou querendo ganhar dinheiro. Não, eu vou estar oferecendo aquilo que mudou minha vida. E é o que eu faço. Eu ofereço para as pessoas exatamente aquilo que mudou a vida, aquilo que eu faço. Então, medicação para emagrecer eu uso todo dia, toda semana. Soroterapia eu faço toda semana. Implante eu faço. Eu faço, meu pai faz, minha esposa faz, minha sogra faz. Mais de 2.000 pacientes fazem. E isso que é diferente, descobrir sua essência, sabe? E lutar por isso, porque não... As pessoas acham que, mas eu vou tomar pancada de tal. Cara, sim. Aprendi essa frase no exército, velho. Prego que se destaca, leva a martelada. No exército a gente é treinado, tem uma frase que eu gosto muito. É no fogo bem mais forte que se forja o aço bom. Você quer crescer? Crescer dói, velho. Crescer dói. Se você quer continuar igual a todo mundo, top, você não vai ter luta, vai estar de boa. Mas se você quer crescer, fazer diferença no mundo e tal, cara, vai ter dor. Vai ter dor, vai ter dificuldade, você vai ter que ser lapidado, você vai ter que aprender uma coisa nova, você vai ter que abrir mão, vai ter que renunciar de algo que por algum momento fez sentido, mas agora você vê que não faz mais, entendeu? Então, o exército e a vida me ensinou muito isso. E a mensagem que, se eu puder aqui finalizar para falar para o médico que está começando agora é assim: primeiro de tudo, olha para você. Olha para aquilo que você é, a sua identidade. Quem é você? Porque antes eu achava que eu era só médico, velho. Hoje eu vejo que eu não sou só médico.
Hoje eu sou que eu sou, primeiro de tudo, filho de Deus. Segundo, eu sou marido da Marina. Eu sou pai, minhas filhas ainda não nasceram não, mas vão nascer, eu já falei, vai ser gêmeas, a gente quer 5. Eu sou, eu estou médico, eu sou empresário, eu sou gestor, enfim, eu sou apresentador, entendeu? Tem várias facetas que quando a gente entende isso, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou tio, então assim, não é só, não se resume só a profissão, a gente tende a dizer quem a gente é pela nossa profissão, isso é só uma coisa que a gente está fazendo para aquele momento. Entende o todo, busca de fato entender quem é você, que aí você vai entender qual que é o seu propósito para aquilo que você foi chamado, e aí, irmão, ninguém te segura. Quando tem essa clareza, esquece. Gente, obrigado pela oportunidade, cara. Que história incrível. Acho que a gente pode conversar um pouco mais sobre ela. Vamos marcar outros horários, com certeza. Vamos marcar que tem muita história, filho. De tiroteio dentro do pronto-socorro, de pegar bandido, de ser ameaçado de morte. Ih, tem muitas histórias aí pra gente contar ainda. Obrigado pela audiência, obrigado por você estar aqui. Cara, fala pra gente onde que a gente pode te encontrar nas suas mídias sociais. Se você não me conhece ainda, meu Instagram é @drtauansantos, Thauan, Santos, tudo junto. Nosso instituto, as nossas clínicas é Instituto Abate Santos. A gente tem um podcast também, o Pode Ter Saúde, tudo junto. E para quem é médico, tem o AS Academy, que é onde a gente explica e mostra para o médico um pouquinho daquilo que a gente faz para tentar também ajudar a prosperar o médico, que juntos a gente é muito mais potente. Cara, obrigado pela oportunidade, obrigado por ter vindo aqui, parabéns pela história. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode tirar de proveito disso. Obrigado por você estar aqui. Se você curtiu esse vídeo, envia para alguém que você conhece que realmente pode se aproveitar dessa história e tomar isso para si, né? Porque realmente é uma história inspiradora, viu? Obrigado mesmo, valeu. Vamos junto, a honra é minha, vamos para cima. Abraço. Até mais.